Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25. Vamos ler? Quem achou, diga amém. Olha só o que diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem dirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá renunciar a tudo o que possui. Não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para ser jogado no chão e servir como adubo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia, coloca ela na cadeira. Eu te convido a orar essa noite. Pai, amigo Espírito Santo, essa noite nós queremos ouvir a tua voz, entender aquilo que o Senhor tem para nós. E eu me coloco apenas como um vaso, um instrumento, a qual o Senhor tem total liberdade, Deus, em transmitir, Deus, os teus direcionamentos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse altar, nessa igreja. Fala aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Seja bem-vindo, meu Salvador, meu Senhor Jesus. Fala o nosso coração, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Dê um aplauso para Jesus, pode sentar. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para os nossos corações essa noite. Eu quero que nós possamos aqui meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração dentro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. O título aqui da minha Bíblia diz: é o preço do discipulado. Preço do discipulado. Em algumas outras traduções está falando sobre o preço de ser um discípulo do Senhor Jesus. Alguém pode se perguntar assim: pastor, existe um preço para ser discípulo de Jesus? Existe. Mas alguém pode falar assim: mas pastor, a salvação, por exemplo, ela não é de graça? Sim, a salvação que Jesus nos oferece, ela é de graça. Ela não foi de graça, porque alguém pagou um preço muito alto por ela, que foi Jesus. Mas todos nós aqui podemos alcançar a salvação gratuitamente. Ninguém aqui tem que pagar para ser salvo. Você, entregando um dos versículos que fala sobre salvação, é um versículo que diz dessa forma: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, verdadeiramente serás salvo. Então salvação, se alguém aceita a Jesus, essa pessoa se torna um salvo. Então é de graça, é de graça. Mas eu quero que você entenda que agora o ato logo após a salvação, que é seguir Jesus, aí não, aí isso já vai lhe custar tudo que você tem. Pastor, seguir a Jesus custaria tudo aquilo que eu tenho? Sim, tá bom?
É tanto, tem um verso na Bíblia que fala que aquele que quer seguir a Jesus, renuncie a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga agora a Jesus. Eu entendo que renunciar ao próprio eu, renunciar à tua vida, custa alguma coisa. Porque até mesmo quando alguém vem para a casa de Deus, para a presença de Deus, você chega na igreja cheio de velhos hábitos. Você chega na igreja cheio de pensamentos diferentes daquilo que a palavra de Deus orienta você a ter. Você tem uma forma de pensar lá no mundo, uma forma de agir, você tem hábitos lá no mundo. Aí você vem para a presença de Deus e muitas das vezes, a maioria das coisas que você fazia lá, quando você chega na presença de Deus, você tem que mudar. Você tem que mudar muitas das vezes a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de se comportar dentro da sua casa. Uma vez eu conversando com um irmão novo convertido, e nesse dia o Espírito Santo me deixou ensinar algo para ele, porque ele falou assim: pastor, lá em casa, é dessa forma, lá em casa, funciona, anos e anos da vida funciona desse jeito. Aquela frase, pastor, vocês meus filhos, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Quando eu falar para vocês fazer alguma coisa, vocês fazem. E ele falava assim: mas não faça aquilo que eu faço. Eu falei: epa, é assim lá, varão? Deixa eu te falar uma coisa, vamos sentar. Sabia que está totalmente errado esse teu tipo de pensamento? Porque até mesmo nós entendemos um pouquinho que o comportamento de uma pessoa, o exemplo de uma pessoa, ela é mais importante do que 1000 palavras que ela possa dirigir para a outra. A forma como eu me comporto no meu dia a dia é o meu maior testemunho. Eu posso mandar alguém fazer o certo, mas se eu estiver fazendo o errado, possivelmente a pessoa vai copiar a minha conduta, vai copiar o meu exemplo, o meu comportamento. Pastor Sebastião, em pregações, ele fala uma frase que diz dessa forma, ele fala assim: olha, a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta uma multidão. E eu falei assim: olha, não, tu está vindo para a casa de Deus agora, para a presença de Deus agora, então entenda uma coisa, tem que mudar esse teu pensamento. Não é mais o que eu falo, faça, não. É o teu exemplo que vai fazer a tua família, ela te respeitar e seguir aquilo que você quer dentro da tua casa. O teu exemplo, o teu exemplo. Mas eu sei que isso aqui é uma coisa pequena, as pessoas vêm com muitas outras bagagens, vêm com pecados, vêm aprisionadas por vícios, vêm com o mau caratismo do mundo. Aí quando nós chegamos na presença de Deus, o que Jesus ele pede de nós? Renúncia. Nós temos que renunciar. Nós temos agora que esse texto que eu acabei de ler para nós aqui, se nós pegarmos aqui e detalharmos ele é muito forte. Porque ele está falando sobre amor ao Senhor Jesus. Você sabe qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da Bíblia. E esse texto, ele vem falando que o amor a Deus, ele tem que ser maior do que o amor a pai, do que amor à mãe, do que amor aos filhos, do que amor aos amigos. Alguém pode falar assim: pastor, Deus manda eu amá-lo mais do que eu amo o meu filho, pastor. Deus manda você amá-lo mais do que você ama o teu filho. Pastor, Deus manda eu amá-lo mais do que eu amo a minha esposa. Deus manda você o amá-lo mais do que você ama a tua esposa. Essa é a verdade. Quando nós começamos a entender esse amor que Deus exige de nós, eu posso entender uma coisa: Deus
ele sempre quer ser tratado na nossa vida como prioridade. E tudo aquilo que nós colocamos e atrapalha o nosso relacionamento com Deus, Deus ele não aceita. Já ouviu dizer que Deus ele não aceita ser o segundo num relacionamento? Deus ele não aceita. Deus ele não aceita ser uma segunda opção. Deus ele não aceita ser, em outras palavras, Deus ele não aceita receber o resto. Não, pode parecer até que Deus assim, ele é um Deus que ele quer tudo para ele, mas não é. Porque eu entendo, por exemplo, quando Deus ele manda eu amá-lo mais ele do que a minha esposa, sabe o que eu consigo entender? Um homem que ama mais a Deus do que a sua esposa, a consequência disso vai ser um homem que respeita, que não trai, um homem que ajuda, um homem que ama também a esposa, mas ainda um amor maior que ele tem é por Deus. É por isso que, dentro de relacionamento, por exemplo, o bom mesmo é quando os cônjuges, sendo marido ou mulher, amam mais o Senhor do que até mesmo um ao outro. Porque quando isso acontece, pode ter certeza, vai ter fidelidade, vai ter respeito, o casamento vai ser abençoado. Por quê? Porque amar a Deus, ele me faz ter mudanças na minha vida. Amar a Deus me faz renunciar todo e qualquer tipo de prazer mundano lá no mundo. Amar a Deus me diz dizer não, por exemplo, para a mentira. Amar a Deus me diz dizer não para o pecado lá fora, porque eu amo a Deus. E Deus ele quer isso na vida dos seus discípulos. E é por isso que eu quero que nós possamos entender essa noite que seguir Jesus vai custar muita coisa nossa. Que seguir Jesus vai custar muita renúncia nossa. Se nós colocarmos alguma coisa na frente, pode ter certeza, Jesus já não vai mais aceitar. Quando eu olho na Bíblia, por exemplo, eu vejo vários personagens que perderam a oportunidade de servir a Jesus porque colocaram algo na frente. Tem um personagem da Bíblia, não dá o nome dele, mas é o jovem rico. O jovem rico está lá nos evangelhos. Chega até o Senhor Jesus e pergunta: Jesus, o que eu faço? Como que eu faço para te servir, Jesus? Para te seguir? E agora ele começa a dar um currículo para Jesus. Fala: não, Jesus, eu honro pai e mãe, sigo as leis de Moisés, faço isso, faço aquilo. Começa a dar um currículo daquilo que ele faz, A Bíblia, nesse texto do jovem rico, depois que o jovem rico termina de dizer tudo aquilo que ele faz para Jesus, a Bíblia tem um versículo que fala assim: e Jesus naquele momento o amou, e logo depois ele falou: então faz o seguinte, jovem, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue. Quando Jesus fala essa palavra para aquele jovem, ele se entristece, ele fica cabisbaixo. E sabe qual é a decisão dele depois dessa resposta de Jesus? Ele vira as costas e ele agora volta a viver a sua vida. Por quê? Aquele preço que Jesus pediu para segui-lo, para ele, era muito alto. Ele conseguiria fazer alguma coisinha, aquilo que ele já fazia, ele pensava que era o suficiente. Mas Jesus pediu mais dele. E a verdade é que Jesus nas nossas vidas sempre ele vai pedir mais. Jesus ele sempre vai querer que nós o buscamos mais, o amamos mais, não trocamos ele por nada nesse mundo. Sempre Deus, ele vai querer o nosso melhor. É claro que quando nós falamos nosso melhor, é melhor tempo. Pastor, melhor tempo para o Senhor? Deus ele quer isso. Que nós possamos passar pelas dificuldades, porque o texto que eu leio aqui para vocês, logo após que Jesus ele fala sobre o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmãos,
eles têm que ser menor do que o teu amor para o Senhor? Jesus começa a contar uma história. E ele começa a contar a história de uma pessoa que decidiu construir um prédio, decidiu construir uma construção. Mas essa pessoa não se atentou em fazer um orçamento para ver qual era a quantidade exata que ele ia precisar, por exemplo, de tijolos, de ferro, de areia. Ele não fez um orçamento para ver o que ele ia precisar exatamente para terminar a construção dele, para terminar o prédio dele. E no meio do caminho, Jesus a orienta e aconselha: olha, sabe por que você tem que fazer esse orçamento e colocar na balança se você vai conseguir terminar ou não? Porque se você não for para terminar, nem comece. Nem comece. Mas Jesus a orienta, sabe por quê? Falando a respeito da caminhada cristã. E ele fala assim: porque se tu começar a construir o prédio e você não terminar, pessoas vão passar e vão ficar rindo de você. Sabe por quê? Porque você começou uma coisa e você não terminou ela. Vai ser feio para você. Você vai ser motivo de chacota. Então, aí Jesus orienta: então, se você não for para terminar, então nem comece. E não se assuste, não se escandalize. Mas Jesus, ele estava dizendo a respeito da vida cristã. Em outras palavras, para ser direto com você, Jesus estava falando assim: olha, se for para você começar uma caminhada cristã e desistir, o melhor é que você nem comece. É melhor que você nem me aceite. O Senhor Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer isso. Se você começar e de repente você falar: não, vou dar um tempo, vou parar, por Jesus, o melhor era que você nem começasse. Nem começasse. A única coisa que vai fazer nós terminarmos bem a nossa caminhada cristã, sabe o que vai ser? O nosso amor pelo nosso Senhor. Apenas isso. E é algo que todos os dias nós temos que acrescentar Ele no nosso coração. Quando faltar o amor da tua vida para com Jesus, cuidado, você pode desistir da construção que você está fazendo. Pode desistir. E para Jesus, melhor seria se não tivesse nem começado. A caminhada cristã, eu comparo ela como uma grande maratona. Uma maratona. Para aqueles aqui que assistem corrida, antigamente passava-se corrida nos domingos pela manhã na TV Globo, e de vez ou outra passava-se lá competição de maratona, que é diferente, por exemplo, de uma competição que nós chamamos de tiro de 100 metros, que é uma corrida rápida, 100 metros, onde os competidores na linha, no início, em 100 metros, quem chegar primeiro lá é o vencedor. E na corrida de 100 metros, quando o juiz ali autoriza eles partirem, meu irmão, é cada um dando o seu máximo, é cada um ali correndo 100 por hora. Por quê? Porque é rápida a corrida. Agora a maratona não. A maratona é uma corrida mais demorada, porque até mesmo ela tem mais quilômetros. Uma maratona, no mínimo, ela tem que ter 43 quilômetros de distância. 43 quilômetros de distância. A maratona, ela acontece em regra, dentro do percurso urbano, dentro da cidade, porque é grande. Raramente existe uma pista que eles podem fazer de 43 quilômetros, então acontece dentro do perímetro urbano, maratona. Então seria que a mesma coisa que eu dizer assim: olha, os competidores de maratonas, eles passam correndo pelas ruas, competindo. Todo mundo fica ali olhando, em alguns casos até aplaudindo, e eles estão ali correndo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a maratona é uma corrida que você tem que começar num ritmo
não tão explosivo. Porque se você começar num ritmo muito explosivo, se der 10 km, 10 quilômetros, pode acontecer de você não ter mais fôlego para continuar a tua corrida. Então você tem que sair devagarzinho, trotando, indo de boa, correndo. Quando você vai passando por alguns lugares onde tem aqueles pessoal dando água, você vai lá, bebe um pouquinho de água, mas você tem que manter um ritmo. Você não pode parar e nem pode voltar para trás. Você tem que manter um ritmo na caminhada. Se você assistir maratona, é dessa forma. Aqueles que ganharam a maratona, eles manteram um ritmo. Eles foram correndo, foram trotando, não olhavam nem para trás. Eles só iam caminhando e correndo. Sabe qual foi um dia? Qual foi o resultado? Eles chegaram no final dos 43 quilômetros. Pastor, o que o senhor quer dizer, pastor? Quando o senhor fala que a vida cristã é uma maratona, que não é tão rápida, por exemplo, eu estou correndo essa maratona tem 15 anos, 15 anos que eu estou aí trotando, seguindo Jesus e indo para frente. Entendi um tempo na minha vida que eu não posso parar e nem olhar para trás, mas eu manter um ritmo, em alguns dias não tão acelerado, não tão rápido, não é problema e nem pecado. Se eu manter um ritmo só trotando, mas continuar caminhando em direção à linha de chegada, opa, eu ainda estou dentro da competição. Aqueles que são desclassificados são aqueles que não aguentam mais, e eles param, sentam no asfalto, sentam. Tu sabe qual é o ruim do cara parar e sentar no asfalto? Lembra que a maratona, ela acontece dentro do perímetro urbano, dentro da cidade. É porque quando alguém desiste e senta da competição, tá lá os moradores na frente das suas casas olhando para ele, dando aquela risada. Uns mais para frentezinho falam: "Ê, fracote, ê, perdedor". Os mais gaiatos vão falar isso. Ei, não aguenta nem correr 43 km, né? Eles vão ficar debochando daqueles que param, daqueles que sentam na beira do caminho. Mas aqueles que permanecem trotando, caminhando, mesmo que eles estejam na primeira marcha, nem que eles estejam a 20 km, a 10 km por hora, ninguém olha para eles e tira chacota com eles não. Por quê? Sabe por quê? Porque eles estão caminhando, eles estão ainda correndo, eles estão ainda na competição. O intuito deles, sabe o que é? É não parar e não olhar para trás. Uma vez ou outra, quando a falta de fôlego, a sede bate, ele vai lá e bebe uma água. Sabe quem é essa água? O Espírito Santo de Deus. Ele vai lá e bebe uma água, que é o Espírito Santo de Deus. Vai lá. Alguém dá uma palavra de motivação para ele. Porque dentro do perímetro urbano, é claro que vai existir aqueles que torcem contra, mas sempre vai existir aqueles que vão te motivar. Ei, continua. Continua correndo, continua, vai para frente. Vai existir também essas pessoas. E as palavras positivas, elas nos dão um gás a mais para nós continuarmos. Mas eu quero que nós possamos entender essa noite que a única coisa que nós não podemos fazer, sabe o que é? Parar e olhar para trás. Porque é uma maratona. Não é rápido. A nossa maratona, ela não tem um dia que eu possa falar assim: nós vamos correr até dia tal. Não. O texto da Bíblia fala que o dia e a hora que o nosso Senhor e Salvador Jesus virá, ninguém sabe, apenas o Pai. Ninguém aqui sabe o dia que Jesus voltará, e muito menos o dia da tua morte, porque a linha da chegada, o último estágio, ele pode acontecer de duas formas na tua vida: ou quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Mas ninguém aqui sabe quando Jesus vai voltar, muito menos quando você vai morrer. Se nós soubéssemos, é claro, se alguém soubesse assim: pastor, eu já sei que semana que vem eu vou morrer. É claro que você continuaria correndo, você poderia até dar um gás a mais.
na tua caminhada cristã, porque você sabia que estava perto de acabar a tua missão aqui nessa terra, mas ninguém sabe. Pastor, e se ninguém sabe, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar trotando, caminhando, correndo. Você tem que continuar. Por mais que às vezes nós não sabemos o dia e a hora, entendemos que terá um final. E no final, o legal que eu acho é quando alguém chega na linha de chegada como o primeiro colocado. Sabe o que acontece com ele? Ele é colocado num pódio. Sabe o que acontece com ele? É lhe dado uma medalha, é lhe dado um prêmio. Os fotógrafos chegam e querem tirar foto daquele que foi o vencedor da maratona. Os fotógrafos se empurram para tirar uma foto de um ângulo, porque aquela pessoa foi o vencedor da maratona. As pessoas querem ver quem é o vencedor. Sabe o que eu fico imaginando nesses fotógrafos? Eu fico imaginando a expectativa, sabe de quem? Dos anjos. Eu fico imaginando a expectativa dos anjos em saber quem são aqueles que um dia vão terminar essa maratona e vão entrar pelas portas do céu como vencedor. Sabia que os anjos, nós vamos nos tornar uma grande nação celestial, nós juntamente com os anjos no céu. Os anjos já estão diante de Deus. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos chegar ainda lá. Mas eu fico pensando na expectativa desses seres celestiais, em querer saber daqueles que um dia terminarão a caminhada, a maratona, e vão entrar para o reino celestial de Jesus. Eles são os fotógrafos com expectativa em fotografar o campeão. O perdedor não aparece em nenhum lugar. O perdedor é esquecido, o perdedor é deixado de lado, o perdedor, ninguém dá atenção para ele. A atenção toda é voltada para o vencedor. É por isso que eu quero que nós entendamos essa noite. Nós começamos um dia a nossa caminhada cristã. Começamos um dia a construir o nosso prédio e o nosso edifício. E nós já fizemos um orçamento. Há 15 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha feito um orçamento do que custaria para mim seguir a Jesus. E eu entendi há 15 anos atrás que me custaria tudo. E sabe o que eu fiz? Eu aceitei esse orçamento. Falei, não, tá bom, me custa tudo? Então eu vou dar tudo. Não tenho plano B, só tenho plano A. E o meu plano A é servir Jesus, ou até eu morrer, ou até Jesus voltar. O legal é que, quando eu encontro alguns amigos que me conheciam antes de eu ser crente, a primeira pergunta que eles me fazem, sabe qual é? E aí, Sansão, ainda está na igreja? Eles fazem essa pergunta com a expectativa de ouvir, não estou mais não. Porque eles já viram experiências de outras pessoas, que passaram um tempo na igreja e depois saíram. Então quando eles me encontram, eles perguntam, ei, Sansão, ainda está? Eu falo, com certeza. Eu não sou doido de ir para outro lugar. Eu não sou doido de permanecer em outro ambiente. Eu não sou doido de trocar o meu Jesus por outra coisa. Com certeza eu estou na igreja ainda. Sabe por quê? Porque eu quero chegar no final. Um dia, eu lembro que um dia, estava eu e o presbítero, nós fomos visitar um irmão, que ele tinha se afastado da igreja. Aí nós chegamos, ele tinha tomado a decisão de não queria mais ser crente, não queria mais ficar na igreja. E nós fomos lá conversar com ele. E para nossa tristeza, quando nós estávamos conversando, ele olhou para nós e falou assim, ei, eu decidi, eu não quero mais.
eu não quero mais continuar, eu não quero mais ir para a igreja. Eu lembro que o presbítero deu uma ilustração naquela manhã, ele falou assim: varão, te falar uma coisa. Quando eu comecei essa caminhada cristã, varão, eu comecei para terminar ela. Eu comecei para ir até o final dela. E uma coisa que eu entendi é que eu quero chegar nesse final. Nem que eu chegue nesse final sem um olho, mas eu quero chegar lá. Nem que eu chegue nesse final sem uma perna, mas eu quero chegar lá. Nem que eu chegue sem nenhum braço, mas eu quero chegar lá nesse final. Eu fiquei olhando, essa é uma visão de crente que quer chegar no final. Nem que seja sem uma perna, eu quero chegar lá. Nem que seja faltando um braço, mas eu quero chegar lá. Nem que seja faltando um lado do olho, mas eu quero chegar lá. Essa tem que ser a nossa forma de seguir a nossa caminhada cristã. Sabe por quê? Porque se você começar a caminhar e o diabo perceber que qualquer coisa te tira da maratona, ele vai colocar empecilhos. Se o diabo perceber que você é aquele tipo de pessoa que está na igreja, mas você não é aquela árvore fincada na rocha, você é aquela árvore com raiz superficiais. O diabo olha para ti e fala: isso aí é um prato cheio. Quer ver? Vou só usar um irmão aqui para dizer que ela é feia. Só vou usar alguém aqui para falar um negocinho da vida dela. Já era, tirei da presença de Deus. O diabo, ele usa de muitos mecanismos para tirar pessoas da presença de Deus. Por quê? Porque pessoas não estão enraizadas que é Cristo e não entenderam a responsabilidade que é começar uma maratona. Eles não entenderam. Eu, como pastor, já ouvi já ouvi um bocado de motivos de pessoas porque saíram da igreja. Eu já ouvi dos diversos. Eu já ouvi pessoas falando: pastor, eu saí da igreja, pastor, porque tem a irmã lá fofoqueira da igreja, pastor, ela estava fofocando da minha vida, pastor, eu não aguentei sair. Pastor, eu saí, pastor, porque eu estava magoado com um pastor, que um dia lá no púlpito lá falou isso, e eu saí da presença de Deus. Existem as desculpas mais esfarrapadas que eu já ouvi de pessoas que saíram da presença de Deus. Eu tenho medo do que pode vir a acontecer com essas pessoas. Por quê? Porque elas pensam que o ato de começar a caminhada cristã não é tão sério. Eu posso a qualquer momento voltar a fazer novamente aquilo que eu fazia antes. Isso é um perigo. Um dia desse eu me escandalizei, eu estava olhando meu Facebook, de repente eu vi uma irmã que congregava conosco, estava na nossa igreja, indo para o encontro com Deus, e ela estava com a roupa toda de branco, com uns colares no pescoço, e ela colocou a legenda no Facebook dela: se preparando para adorar meus orixás. Eu falei: que é isso? Não acredito. Essa mulher está agora adorando ao diabo? Essa mulher estava na igreja. Mas olha só o que ela fez. Ela não achou que a caminhada cristã é algo tão importante. A qualquer momento ela pode agora virar a casaca e adorar o diabo. Isso é perigoso. Muito perigoso. E existe hoje diversas pessoas fazendo isso. Por quê? Porque não entenderam a magnitude da responsabilidade que é um dia você ter entregado a tua vida para Jesus. Não somente quando eu virei pastor, mas ainda quando eu aceitei Jesus. Sabe o que eu entendi na minha vida? Que é um caminho sem volta. Eu entendi que é um caminho sem volta. Eu entendi que a partir do momento que eu decidi, porque foi decisão minha, quando eu aceitei Jesus, por exemplo, eu não aceitei Jesus por emoção. Até mesmo eu aceitei Jesus depois que o culto acabou.
Eu procurei uma obreira e falei: olha, me leva até o pastor, manda ele orar por mim, porque eu quero aceitar, quero entregar minha vida para Jesus. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Mas eu entendi também que eu não tinha mais direito agora de voltar novamente para aquela vida que eu vivia. Era a mesma coisa que eu estava dizendo assim: não, eu estou dando um basta nessa fase da minha vida, e eu nunca mais quero voltar nela. O que eu quero agora é apenas ir para frente com Jesus. Esse foi o meu pensamento. Aí tu pode se perguntar assim: pastor, foi fácil? É fácil? Não é. Na maratona todo mundo se cansa também. É até o porquê que a maratona, você ali continua nela, se você permanecer caminhando, permanecer correndo a 10 quilômetros, se você permanecer caminhando e correndo a 10 quilômetros, você não é eliminado dela. Sabe por quê? Porque se você não entender de maratona, você dá o pique no começo, e com 5 quilômetros você está cansado e você desiste. Porque o cansaço ele vem. Seria a mesma coisa de dizer assim: olha, as dificuldades, os problemas, sempre eles vão vir. Mas isso é motivo para mim desistir? Negativo. Não é motivo para me desistir. Tudo aquilo que acontece na minha vida, depois que você tem uma maturidade, você começa a entender que tudo aquilo que acontece na tua vida é para a glória do Senhor Jesus. Quando Deus ele permite uma prova, uma dificuldade, é porque Deus ele quer elevar o teu nível. Deus ele não manda algo na vida de alguém para matar, para fazer essa pessoa desistir, não. Deus ele não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Coloca algo de atrapalho na tua vida, e o intuito do diabo é aquele: não, eu vou colocar isso porque fulano de tal vai desistir quando eu colocar isso. Deus não. Deus ele coloca algo primeiro que você suporta. Deus ele coloca algo que você consegue carregar. E o legal é que Deus ele é tão bom, que ainda quando você passa por esse teste, Deus ainda te galardoa, Deus ainda te abençoa. Já pensou alguém te dando uma missão, sabendo que você é capaz de cumpri-la? Não é algo impossível, porque Deus faz isso, Ele te dá algo sabendo que você é totalmente capaz de fazer aquilo, e ainda quando você faz, Ele te presenteia. Isso é Deus. Deus faz isso. E eu fico pensando: meu Deus, como é que tem pessoas que trocam essa presença tão boa, que é a presença de Deus, por prazeres tão mal que existem no mundo? Tu sabe de quem é o céu? É daqueles que perseverarem até o fim. Sério, pastor, sério. O céu é para essas pessoas. Pastor, o céu não é para todo aquele que um dia veio até o altar e fez aqui a oração da salvação? Não. Negativo. Porque até mesmo, quando você entrega a tua vida para Jesus, você está começando a tua caminhada cristã. E você já sabe que o início da caminhada cristã, ele não é tão importante como o final. Pastor, o senhor está dizendo que o final ele é mais importante do que o início? É. Porque o final dirá se você perseverou ou não servindo ao Senhor Jesus. Pode acontecer de alguém começar e não perseverar. Pode alguém começar e com alguns dias sair. Pode acontecer de alguém começar e com alguns anos sair. O reino dos céus é para essa pessoa? Não. O reino dos céus é para aqueles que perseverarem até o fim. É por isso que não existe tempo de ser cristão te dá direito de ir para o céu, não. Ah, pastor, eu já tenho 15 anos, então eu estou com a minha passagem já carimbada, né, pastor? Nada mais tira a minha salvação. Quem disse isso? Quem disse? Não existe arte de tempo falar que nós já...
Por mais que nós façamos qualquer outra coisa, nós já estamos salvos. Não. É claro que aquele que tem 30 anos caminhando com Jesus, glória a Deus, tu é bem-aventurado. Mas se acontecer de a pessoa passar 30 anos caminhando com Jesus, e um dia ela decide largar Jesus, e no outro Jesus ele volta, essa pessoa perdeu a salvação. Perdeu a salvação, por quê? Porque negligenciou, virou as costas para Cristo. E pode acontecer de como um ladrão da cruz, se arrepender do seu pecado hoje, amanhã morrer e entrar no céu. Então, seja o mais velho ou o mais novo, o pensamento tem que ser, sabe qual? Eu vou continuar caminhando a minha caminhada, e não vou desistir dela. Não vou desistir, vou continuar. Eu já fiz um orçamento, vai custar tudo. Vai custar tudo, tá? O valor é alto o preço, mas eu aceito esse preço, eu aceito, tá bom? Eu vou pagar ele, eu quero ser salvo, eu quero caminhar com Jesus. Quando você tiver esse pensamento, pode ter certeza, sabe o que vai acontecer um dia? Um dia nós entraremos por aqueles portões celestiais, um dia nós entraremos. Um dia nós sentaremos numa mesa que a Bíblia fala que existe, e estarão sentados na mesa também Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos chegar lá, tá bom? Por quê? Porque eu vou perseverar, eu vou continuar caminhando, eu não vou virar motivo de chacota, eu não vou virar motivo das pessoas bagunçar com a minha cara. Não, eu não vou virar esse motivo, não. As pessoas vão olhar para mim, eu acho legal, quando alguém olha para mim, hoje, depois de tanto tempo que eu estou na igreja, por tanto tempo, pessoas olham para mim e me admiram, pessoas olham para mim e têm uma admiração, sabe por quê? Porque quantos eles conheceram que foram fogo de palha, e eles olham para mim, rapaz, tem tempo, hein, cara, está na igreja, eu quero continuar por toda a minha vida, eu quero que as pessoas olhem para você em nome do Senhor Jesus e te admirem pela tua caminhada cristã. Ainda mais você que passa por uns perrengues, ainda mais você que passa por umas dificuldades na vida, e isso não é motivo que você usa para você deixar de congregar, deixar de buscar a Deus, deixar de participar, deixar de caminhar. Isso não é motivo. Tu sabia que teve pessoas que por muito menos daquilo que você passa, desistiram de Cristo? E para a glória de Deus, por mais provações que você já passou, você continua de pé. Eu fico feliz por isso. Eu fico feliz, tá bom? Não existe outro resultado para a minha vida e para a tua vida, senão um dia nós chegarmos nessa linha de chegada e olharmos um para o outro e dizer, meu Deus, como é bom esse lugar que nós estamos hoje. Como é maravilhoso esse lugar. Esse lugar é glória. Tem um louvor que fala dessa forma. Nós vamos ter esse prazer no final, essa é a verdade, tá bom? Eu conto com você lá nessa linha de chegada. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.